Olá, meus amores, bom dia. Vamos dar início a mais um dia de aula. Hoje, terça-feira, dia 15 de dezembro de 2020, com aula de português. Isso mesmo. Hoje teremos apenas aula de português, tá certo? Com mais um assunto. Então, na página 250, está falando sobre cyberbullying. O que significa a violência virtual, né? Geralmente, a gente pode pensar que nessa violência virtual trata-se apenas de dois personagens. No caso, o agressor, né? E a vítima. Mas não. Ainda surge uma terceira pessoa, que é o telespectador, né? Isso? Ou seja, o espectador, desculpa. Então, a vítima geralmente é o quê? Pessoas tímidas, né? Isso. Também com bons desenvolvimentos escolares, ou seja, ter um bom desenvolvimento escolar, pouco sociável, né? Pode também pela questão de altura, né? Isso, o peso, a etnia, né? A religião, entre outros. Então, geralmente, a vítima possui estas características. Além disso, a vítima pode sofrer alguns problemas futuros, né? Isso. Quais são esses problemas? Como, por exemplo, a questão da ansiedade, da depressão, né? Da bulimia, anorexia. A questão também de ter problemas com fobia escolar, entre outros, devido ao que ele sofreu, né? E o agressor? O agressor, geralmente, ele se esconde, né, por trás das câmeras, vamos dizer assim. Ele utiliza o computador, né, ou o celular para fazer as suas agressões. Como é que eu posso dizer a vocês? Atingindo aquela pessoa e prejudicando. Já o espectador, que é a terceira pessoa envolvida com isso, ele vê que tudo isso está acontecendo, porém não faz nada, né? Isso. Então, isso também é um problema. Ele está junto com o cyberbullying, ou seja, a violência virtual, vendo o que está acontecendo e não fazendo nada, ou seja, não tomando partido. Mas geralmente essa pessoa não toma partido, ou seja, não tenta resolver o problema porque tem medo que se torne uma vítima também, né? Então, o que a gente pode fazer para que isso não aconteça? Evitar, né, brincadeiras que a gente vê que está maltratando o colega ou que o colega não está se sentindo bem. A gente não pode estar com esse tipo de brincadeira, seja pessoalmente ou no virtual, né? Isso prejudica demais. Além disso, se você está vendo que alguém está passando por isso, você tem que tomar um partido, sim. Você tem que tentar resolver o problema, né? Tentar buscar soluções, né? Isso, para que não se torne a terceira pessoa envolvida com isto. Isso é o que? Muito desagradável. Pois acontece, né, o bullying já na escola, as pessoas menosprezando uns aos outros, não só na escola, mas também na sociedade em geral. Né? Isso a gente não pode estar criticando pelo peso da pessoa, pela cor, pela questão da sua etnia, né? Ou seja, da sua raça, e assim por diante. A gente tem que aceitar o outro como ele é, né? Respeitando. Então, vocês devem resolver o exercício nas páginas 252 a 254, né? Sobre a interpretação do texto. Mas, além disso, vamos falar sobre o assunto advérbio, que inclusive já estudamos anteriormente, né? Advérbio, o que significa? É uma palavra que modifica o sentido do verbo ou do adjetivo de outros advérbios, né? Como, por exemplo, de lugar. O que é que a gente pode falar? Aqui, ali, fora, dentro, em cima, embaixo e assim por diante. De tempo. Hoje, amanhã, ontem, logo cedo, mais tarde e assim por diante, né? De modo. De modo, ou seja, como a pessoa está, bem, mal, né? Se vai devagar e assim por diante. Geralmente, né, o de modo pode acrescentar, né, a questão de mente. Por exemplo, veloz, velozmente, né? Difícil, dificilmente e assim por diante, tá certo? Calmo, calmamente.
De afirmação, sim, com certeza, realmente, por certo, seguramente. De negação, não, nunca, jamais. De dúvida, talvez, acaso, possivelmente, provavelmente. É dúvida, não tenho certeza do que estou falando. Intensidade, muito, pouco, bastante, mais, menos e assim por diante. Então, vocês devem resolver o exercício nas páginas 256 a 259. Além disso, vamos falar também sobre, o assunto traz e atrás. Por exemplo, eu posso dizer, Laura, traz aquele lápis preto. Quando eu digo traz, é a questão de quê? Uma forma de trazer, ou seja, é um verbo, Agora, quando eu digo atrás, eu posso dizer o seguinte: onde fica a casa de Ravena? Como é que eu posso falar? Fica por trás da escola, Ou atrás da escola, fica atrás da escola, ou atrás daquela igreja, e assim por diante, certo? Atrás também é um advérbio que pode significar na parte posterior, depois, anteriormente, e também na questão do passado. Por exemplo, há tempos atrás a história era outra. Então, você resolve o exercício na página 261. Já na página 262, vocês irão falar, tentando buscar solução para a violência virtual. Você vai escrever o seu texto. Ô tia, é muita atividade? Não, porque é apenas português, Então, aguardo vocês. Beijo, boa aula. Aguardo a videochamada também.